É o seguinte, Hamilton, se a gente for analisar o clássico, no meu ponto de vista, né? O Náutico tinha a obrigação de ganhar. Ah, Leandro, mas é clássico. Clássico é clássico. Cara, vamos ver a realidade do clássico. Primeiro, era o sub-20 do esporte, foi um risco que quiseram correr. Aí, Leandro, se fosse o titular mesclado, ainda assim era a obrigação do Náutico ganhar? Era, porque o time não vem jogando, o time parou no ano passado, o ritmo do Náutico está muito superior. Então, é um tipo de clássico que foi interessante a maneira que o Náutico jogou. Os garotos também tiveram oportunidades em alguns momentos, inclusive foram muito, no meu ponto de vista, a mais do que eu esperava. O 4-0 da partida não teoricamente corresponde ao que foi a partida exatamente, porque o Sport também criou jogadas importantes, poucas, mas criou. E poderia, inclusive, ter feito gols. Como o Náutico também poderia ter ampliado ainda mais o seu marcador. Então foi um jogo bem aberto. Mas se a gente for olhar o contexto geral, o time do Náutico, pela bagagem do ano passado, pelos jogadores que foram contratados, a gente viu que é um outro time que está jogando e performando muito mais. Por quê? Eu sei que o campeonato pernambucano não é um parâmetro. Se a gente for analisar a Série C com o campeonato pernambucano, que foi o campeonato que o Náutico disputou no ano passado, a Série C, a gente sabe que não tem comparação. O nível é muito maior. E mesmo assim o Náutico foi competitivo e conseguiu esse glorioso acesso para a Série B. E aí a gente observando as peças, você tem um Dodô que configurou bem na Ponte Preta, você vê o Toró que perdeu aquele gol debaixo da barra, né, onde ele poderia ter tido calma e feito aquele gol contra a equipe do Sport. Mas em compensação, Hamilton, é um dos garotos. Jogar um clássico para eles foi uma oportunidade da vida dele. Ai, que lance aí de perigo que eles tiveram. Então, eu acho que o Sport não errou em ter colocado sub-20. Porque se os jogadores que estão aí não ainda estão bem fisicamente para jogar, então eu acho que seria um risco até para lesão, até para outros problemas físicos, clínicos, que poderia acontecer. Então, se o Náutico ganha dos meninos de 4-0, de 5-0, a chacota é muito menor do que se fosse pelo menos o time mesclado, porque aí ia dizer, não, mas estava o time olha aí, estava Gustavo Coutinho, estava não sei quem, estava enfim. Então, eu acho que o time do Náutico é um time melhor que vem jogando no Pernambucano, apesar de não ter jogado bem, como o próprio João Lucas falou, contra o Decisão, que criou dificuldades, conseguiu inclusive fazer com que o Muriel fizesse grandes defesas naquele jogo, mas eu acho que hoje o Náutico está melhor sim do que os demais clubes que estão jogando o Campeonato Pernambucano, mas não quer dizer que vai ser campeão, não quer dizer que vai ganhar para o Santa, não quer dizer que jogo é um jogo após vez. O Retrô ganhou de 4-0 do Vitória. O Santa Cruz foi lá, ganhou a Pulse de 1-0. O Sport venceu 2-0 o Retrô. Os meninos da base. O Náutico venceu 2-1 de virada a Pulse, decisão. 2-1 de virada. A Pulse com o Muriel trabalhando. Então, cada jogo tem uma configuração diferente. Cada jogo tem uma situação adversa. Então, é necessário que a gente fique atento a esses métodos de jogo dos clubes, mas é como eu disse, o Náutico tinha a obrigação sim de vencer, seja o sub-20 e seja se fosse o time total do esporte, porque não vem jogando há um bom tempo, e também se fosse mesclado, independente. Quer dizer que ia ganhar se fosse eles? Não necessariamente, mas teria a obrigação pelo fato de já estar treinando aí há um bom tempo e ter contratado bons jogadores aí para a disputa do Campeonato Pernambucano e da Série B, que são as duas competições. Já para o lado do esporte, foi o risco. O esporte precisa ainda trazer melhores jogadores, porque senão a Série B será um fiasco para a equipe rubro-negra.